Olá, alunos e alunas, estamos de volta aí para mais uma aula de música, professor André. Espero aí que todos estão aí estudando em casa aí os exercícios que foram passados nas aulas aí para estarem desenvolvendo a leitura rítmica. Nós vamos mudar um pouquinho o foco e vamos agora falar de Brasil e música no Brasil. Nós vamos fazer uma viagem há 120 anos atrás e descobrir como é que era a música nesse período aí, que é o pós-abolicionista e é bem o Brasil aí, república, ok, pessoal? Uma perguntinha para vocês, você sabe quem foi o primeiro compositor brasileiro e o primeiro cantor a gravar uma música aqui no Brasil? Vamos fazer essa viagem no tempo aí, pessoal, vamos lá? Alunos e alunas, vamos começar aqui a nossa viagem no tempo e vamos voltar aí para um período de 1900. Antes de a gente falar aí dos nossos cantores, compositores, nós vamos falar aqui do primeiro estúdio que teve aqui no Brasil, que foi conhecido como Casa Edson, o primeiro estúdio brasileiro. Ele ficava na Rua do Ouvidor, no número 107, na cidade do Rio de Janeiro, e foi fundada por Fred Figner no ano de 1900. No ano de sua fundação, Fred Figner escreveu para a companhia Gramofone de Londres, solicitando que a firma enviasse ao Brasil técnicos para gravar música brasileira. Com a vida do técnico alemão conhecido como Hagen, Figner instalou uma sala de gravação anexa à Casa Edson. A Casa Edson foi um estabelecimento comercial destinado inicialmente à venda de equipamentos de som, máquinas de escrever, geladeiras e outros utensílios da época. Mas com o sucesso do aparelho de gravação, após 2 anos de funcionamento, tornou-se a primeira firma de gravação de disco no Brasil. Um francês chamado de Scott de Martinville, nascido em 1817, teve uma ideia genial e criou algo diferente para aquela época. Em 9 de abril de 1860, ele faz uma grande proeza. Ele, com sua engenhoca, girou uma manivela e gravou a voz de uma cantora por 10 segundos. Entoando a canção popular francesa conhecida como Au clair de la lune. A gravação foi descoberta no início de 2008 em um arquivo em Paris por um grupo de historiadores americano especializado em áudios. O aparelho de Scott tinha uma estrutura em forma de barril ligada a uma agulha, que extraía as ondas de som das folhas de papel escurecidas com fumaça de uma lâmpada de óleo. As gravações não tinham o propósito de serem ouvidas, já que o conceito de playback de áudio ainda não existia naquela época. Em vez disso, Scott buscava criar um registro em papel da fala humana que pudesse ser decifrado mais tarde. Scott deu o nome de fonoautógrafo para a máquina dele, que era uma máquina criada para registrar os sons visualmente, não para tocá-los. Mas as gravações do fonoautógrafo, ou fonoautogramas, foram tornadas tocáveis, convertidas de rabisco no papel para som por cientista do Laboratório Nacional de Lawrence Berkeley, em Berkeley, na Califórnia. Ele mesmo não ouviu o resultado. Morto em 1879, um dia após completar 62 anos, estava desgostoso de não ser reconhecido pelas suas experiências e questionava muito Thomas Edison de ter se apropriado de sua invenção. Mas olha que interessante, entre Scott e Thomas Edison também nós temos Charles Cross. Tanto quanto se sabe, ninguém antes dele tinha pensado em uma maneira prática de reproduzir o som de uma gravação de aerotransportadas ondas sonoras. Charles Cross deu o nome de paleofone para sua invenção e no ano de 1877 apresentou um envelope selado contendo uma carta para a Academia de Ciências de Paris explicando seu método proposto. Mas na prática, em 1877, Thomas Edison lançou o primeiro dispositivo de gravação e reprodução sonora mecânico, que é conhecido como o fonógrafo de cilindro. A máquina consistia num cilindro de cera que rodava
permitindo que uma agulha transmitisse as vibrações mecânicas traduzidas pela superfície impressa do cilindro a um amplificador em forma de cone metálico. A duração da gravação nesse cilindro era muito limitada, de tal forma que a utilização inicial desse aparelho, tal como a concebera Edison, era como máquina de digitar em escritório. Ele mesmo registrou sua patente em 1878. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Ha, ha, ha. Gee whillikers, I say. Mas com a invenção do gramofone elaborada por Emil Berliner, que servia para reproduzir som gravado utilizando um disco plano em contraste com o cilindro do fonograma de Thomas Edison, revolucionou o mercado. O aparelho é um disco giratório coberto com cera, goma laca, vinil, cobre, entre outros, onde são gravadas por uma agulha. As vibrações de um som emitido afunilado em uma corneta interligada a uma lâmina que sustenta a agulha. Com a emissão do som, o ar movimenta-se vibrando a lâmina que faz a agulha riscar em forma de ondas a superfície do disco que está girando. De forma inversa, ao girarmos o disco já riscado com outro tipo de agulha em contato, esta o lerá e transmitirá as vibrações para a lâmina, cuja vibração, amplificadas pela corneta, fará emitir o som. A invenção foi muito bem aceita e espalhou-se rapidamente por todo o mundo, e durante as 2 décadas seguintes, a gravação comercial, distribuição e venda das gravações sonoras tornou-se um negócio de maior crescimento da indústria internacional e nacional da música. Isso aí, galerinha, chegamos no final da aula, espero que tenham gostado dessa aula. Próxima aula nós vamos dar continuidade aí, vamos explorar mais um pouco aí esse período aí de 1900. Vamos ouvir aí a primeira composição aí que foi gravada aí pelo nosso amigo Baiano. E vamos falar de outros cantores, vamos falar da banda que acompanhava esse pessoal, ok? Até a próxima aula aí, galerinha.